27 de fevereiro de 2026. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se você recebeu a repreensão, a correção de alguém, de um superior, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, preste atenção na repreensão. Veja se é uma crítica construtiva e seja humilde. Aceite a correção e mude a sua rota, a sua rotina. Você vai salvar o seu casamento, você vai salvar o seu emprego, você vai salvar a sua sociedade, você vai salvar a harmonia na casa com os seus pais. Porque muitas vezes as pessoas dizem a você que você deve responder, que você deve reagir, que você deve se defender, mas veja se realmente você tem razão antes de se defender. E se a repreensão, a crítica não for verdadeira, pense bem como que você conversa com a pessoa a respeito desse assunto. Em Provérbios, no capítulo 15, está escrito que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, mesmo quando você tem razão, quando alguém repreende, corrige, exorta você, e você sabe que aquela repreensão não está certa, você precisa respirar e pensar: como eu vou falar para a pessoa que, na verdade, não é como ela está avaliando? Então, veja que quando você recebe uma repreensão, avalie, não saia se defendendo, pense se a pessoa não está certa. E mesmo que você esteja certo, você precisa dosar a forma como você vai mostrar que você tem razão. Se você reagir e dependendo da forma que você reage, se você responde de maneira dura, você pode até ter razão, mas pela dureza da sua resposta, você perde a razão. Versículo 2: Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse versículo 2 está falando a respeito de política, está falando a respeito de eleição. Quando os justos se engrandecem, quando os justos estão no governo, estão no domínio. Quando eu falo de política, não é só aquelas pessoas que nós elegemos. Política vem de administrar a cidade, vem de polis. Polis significa cidade. Então, a política é a administração da cidade. Nós temos muitas questões ligadas à política. A construção de postos de saúde, de escolas, de universidades, de vias públicas, de creches, de parques, de ruas, de praças. Tudo isso depende de atuação política, a construção de novos planos o plano para a construção de novas moradias. Tudo isso passa pela política. Quando você tem pessoas desonestas que se engrandecem, que ocupam esses cargos, e também as diretorias da escola, as diretorias dos hospitais públicos, as diretorias das escolas, das creches. Tudo isso fala sobre liderança e administração. Quando os justos se engrandecem, quando as pessoas honestas e corretas estão no governo de todas essas coisas, o povo se alegra. Mas quando o ímpio, aquela pessoa que é corrupta, não tem compromisso com o próximo, domina, então o povo sofre, o povo suspira. Esse versículo precisa ser aplicado tanto nas eleições, devemos participar das eleições e escolher os melhores candidatos, e também
devemos participar dos processos de eleição dos pastores da igreja. Quando a igreja abre a oportunidade dos membros participarem dos processos de escolha dos dirigentes, dos líderes, você deve participar. O conselho tutelar, se você não sabe, os conselheiros, eles são eleitos. É feita uma eleição. Existem cidadãos que se candidatam, que concorrem. Se você nunca participou, procure se informar. Na sua cidade existe eleição para o conselho tutelar. Você pode conhecer alguém do seu bairro, da sua comunidade e indicar essa pessoa, indicar alguém da sua congregação para concorrer a esse cargo de conselheiro tutelar, para auxiliar no cuidado das crianças e dos adolescentes. Versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O versículo 3 está dizendo que a sabedoria consiste no homem encontrar uma mulher e se casar. Em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, está escrito que o homem deverá tomar a sua mulher e se casar com ela, e os dois se tornarão uma só carne. Então o versículo 3 aqui diz: o homem que ama a sabedoria alegra seu pai. Qual é a sabedoria que o versículo 3 está se referindo? Ele está se referindo não à sabedoria geral, ele está se referindo à sabedoria de escolher uma mulher que tenha compromisso com Deus, que tenha temor ao Senhor, que siga nos princípios de Deus, que seja honesta, fiel, que siga aquelas balizas de Provérbios capítulo 31, que o capítulo 31 de Provérbios, do versículo 10 até o versículo 31, traz qualidades que uma mulher virtuosa possui. Então, deve procurar uma mulher com base em Provérbios capítulo 31 e se casar com ela. Mas o companheiro de prostitutas, aquele que sai com várias mulheres, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, que saem também com vários parceiros, desperdiça a fazenda. Ele desperdiça as riquezas da família. Então o versículo 3 diz: case-se, procure uma pessoa, tenha um relacionamento sério, se case com a pessoa, forme a sua família, porque essa é a melhor maneira de você se livrar de problemas. Existem muitos jovens aí, atualmente, que estão indo pela ideia do mundo. Você deve sair com o máximo de pessoas, porque isso é curtir, isso é aproveitar a vida. Na verdade, isso é desperdiçar a vida, porque estamos vivendo tempos em que a igreja tem recebido muitas pessoas com 28, 29, 30, 35 anos que se envolveram com muitas pessoas e que estão destruídos, e muitas mulheres destruídas. O versículo 3 está falando sobre o homem que ama a sabedoria, alegra seu pai e não se envolve com prostitutas, mas esse versículo também deve ser lido do lado da mulher. A mulher que ama a sabedoria alegra os seus pais, mas aquela que se envolve com vários homens, aquela que se envolve na ideia de que o mundo é uma curtição, o mundo é uma pegação, o mundo é sair com várias pessoas, acaba desperdiçando a sua vida, acaba desperdiçando a sua juventude. Com um detalhe: para as mulheres, o relógio biológico é mais grave. Uma mulher que resolve gastar a sua juventude, os seus anos com vários parceiros, tem a questão da gravidez, tem a questão da saúde sexual, da saúde do útero, tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, tem a questão do HIV, tem muitas questões que precisam ser observadas para que você não caia
numa situação ruim. Tem a situação depois que você saiu com muitas pessoas, que você faz tanto homens quanto mulheres. Você faz uma coleção, faz um cria uma ideia de uma pessoa perfeita. Ah, porque o fulano tinha isso, o Beltrano tinha aquilo, a fulana tinha aquilo, a Beltrana tinha aquilo, e aí você não fica procurando uma pessoa perfeita. E não existem pessoas perfeitas. Você precisa ter um parâmetro. Qual parâmetro? Homens, leiam Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, nós vamos ler amanhã os capítulos 30 e 31 para encerrar o livro de Provérbios. Provérbios, para quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ele é um livro que traz sabedoria, ele é formado por 31 capítulos, então você consegue ler todos os meses um capítulo por dia. Especialmente no mês de fevereiro, nós fazemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º, dos capítulos 8 e 9 no dia 7. Por isso que hoje é dia 27 e nós estamos lendo o capítulo 29. Amanhã vai ser dia 28, aí nós lemos os capítulos 30 e 31 e dessa forma nós conseguimos fechar a leitura de Provérbios em fevereiro. Mas, então amanhã nós vamos ler Provérbios 31. E Provérbios 31 fala sobre as qualidades da mulher. E você que é mulher, pode ler 1 Timóteo, capítulo 3, e 1 Pedro, capítulo 3, e Efésios, capítulo 5, do versículo 25 em seguida. Eu vou fazer um resumo, não vou abrir os textos, porque o objetivo é ler Provérbios 29 hoje. Mas 1 Timóteo, capítulo 3, fala a respeito das qualidades de um bispo. E aí você vai dizer assim, mas eu não quero casar com um pastor. E está tudo certo. Você não pode não querer ser esposa de um pastor. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, traz as qualidades de um homem que tem comprometimento com Deus. Ele vai ser o marido de uma só mulher, ele vai ser fiel, ele vai ser uma pessoa que tem sabedoria para educar os filhos nos caminhos de Deus. Ele vai ser um homem que tem a capacidade de administrar bem a sua família, o seu lar. Ele vai ter a capacidade de tratar bem a sua esposa. 1 Pedro capítulo 3 fala isso. E especificamente Efésios, no capítulo 5, diz assim: maridos, amem as vossas esposas da mesma forma como Cristo amou a igreja. Você sabe que Cristo deu a vida pela igreja. E aí ele continua: porque o homem deve tratar a sua esposa como cuida do seu próprio corpo. Ninguém maltrata o seu próprio corpo. Da mesma forma, o homem deve cuidar da sua esposa como se fosse o seu próprio corpo. Então, esses são alguns textos que falam sobre como escolher um homem de Deus. 1 Timóteo, 1 Pedro, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o final do capítulo 5. E homens, como escolher uma mulher. Provérbios capítulo 31. E a ideia é: não vão pelo caminho do mundo, que vai dizendo, se envolvam com várias pessoas e curtam a juventude, principalmente você que é mulher, porque o relógio biológico para as mulheres é bem mais grave, é bem mais cruel, e tem muitas mulheres que caíram nessa conversa e hoje estão com 28, 29, 30, 35 e estão muito arrependidas pelo fato de terem seguido a rota do mundo. A rota do mundo leva para a destruição. E também tem muitos homens que ficaram se envolvendo com muitas mulheres e depois perderam dinheiro, caíram em golpes, em armadilhas, em ciladas, se envolvendo com mulheres que não têm o temor ao Senhor, que não têm comprometimento, relacionamento com Deus. Versículo 4. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Então aqui o rei está falando a respeito... Esse é um versículo que também fala a respeito de política, né? O rei, quem é o rei?
é o presidente, o prefeito, o governador, o deputado, o senador, todas as pessoas que de alguma forma, o juiz, né, pode ser o juiz, o auditor fiscal da Receita Federal, ele tem poder para aplicar as multas, para fazer a fiscalização, o auditor fiscal do trabalho, que vai lá e fiscaliza se dentro de um local está havendo trabalho escravo, o Ministério Público, né, que são os promotores, todas essas pessoas que exercem autoridade, que o rei com juízo sustém a terra. As pessoas que. E aqui pode ser o médico-chefe que cuida de uma unidade hospitalar, pode ser o diretor de uma escola, todas essas pessoas que exercem liderança, que exercem poder, que influenciam na sociedade. O rei com juízo sustém a terra. Quando a pessoa com juízo segue na justiça, ele mantém a ordem das coisas. Mas o amigo de subornos a transtorna. Ou seja, aquele que é amigo, que aceita dinheiro para deixar de realizar o que é certo, para deixar de cumprir a legislação, transtorna, ou seja, prejudica a sociedade. O versículo 4 é um convite para que eu e você prestemos atenção em relação às pessoas que são eleitas, tanto na política quanto no nosso dia a dia, na eleição do síndico, de quem vai fazer parte do conselho fiscal do prédio, de quem vai ser a pessoa que cuida do bairro, quem é a pessoa que faz, que representa o grupo, o time, a equipe. Você precisa ser uma pessoa que participa dessas coisas. Muitas vezes as pessoas dizem: "Ah, eu não quero saber a respeito desses assuntos". Mas são assuntos, todo assunto que envolve uma liderança, que envolve alguém. Por exemplo, quem é o diretor da escola do seu filho? Você sabe quem é? Quem é o professor, né? Aqui o rei é o professor do seu filho. Outro dia um pai estava dizendo que matriculou a filha numa escola católica com o propósito de que a filha fosse educada nos princípios e valores cristãos, não havendo naquela cidade uma escola evangélica, uma escola protestante. Ele matriculou numa escola católica e a professora, né, numa turma de crianças de 7 anos, estava dizendo: por que uma menina não pode ficar com outra menina? Qual é a explicação? Por que que as pessoas não podem se amar? E a menina voltou para casa e falou para o pai: hoje a professora falou sobre que menina pode ficar com meninas, que isso está relacionado ao amor. Nós que seguimos a Bíblia, que é a palavra de Deus, seguimos o mandamento de que Deus criou o macho e criou a fêmea. Ele criou o homem e criou a mulher. E esses são os princípios e valores cristãos, e não prestar atenção em relação a essa política pode trazer prejuízos para os nossos filhos. É por isso que o versículo 4 fala: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. Temos pessoas, políticos, que em razão de dinheiro que recebem de movimentos e grupos que são proativos para a defesa dos direitos dessas pessoas que são gays, que são lésbicas, etc., acabam concordando e divulgando ideias de colocarem, por exemplo, um banheiro tanto para meninos como para meninas. Então, a atenção em relação à participação política e na escola também, nos hospitais também, nas coisas que estão acontecendo, é uma coisa importante. Porque se você não participa e deixa isso completamente de lado, isso pode impactar na sua vida. Alguns anos atrás, o presidente da Bolívia disse que ia abolir a Bíblia do seu país. E houve muitas manifestações, e por causa das manifestações não houve
essa proibição da venda das Bíblias. Aquilo que você faz hoje, se você não divulga o reino de Deus, a palavra de Deus, se você não participa, se você não toma uma, uma posição, você pode amanhã ser obrigado, ser obrigada a ver o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua irmã, o seu familiar, o seu parente sendo colocado em situações que você não gostaria. Versículo 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O versículo 5 diz: tome muito cuidado quando alguém fica elogiando você demais. Ninguém fica elogiando demais uma pessoa. Se você quer elogiar alguém, diga para a pessoa: parabéns, você foi muito bem, mas não fique o tempo todo falando, elogiando, porque isso pode soar como algo ruim para a pessoa. E tome cuidado quando você recebe muitos elogios de uma pessoa, porque o elogio, ele é uma armadilha. Você pode achar que você está podendo mais do que você realmente pode. Você pode começar a ficar com muito orgulho, quando na realidade você precisa prestar atenção no que você pode melhorar. Se você se deixa prender pelo elogio, também um outro perigo é que você pode ficar com dependência de necessidade de validação. E aí amanhã, se alguém criticar você e não elogiar você, você vai desanimar. E você não deve ser uma pessoa que se move por críticas e elogios, mas você deve fazer a coisa correta e a coisa certa, porque você sabe o que é o certo. Como nós falamos aqui no versículo 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente sem que haja cura. Quando você recebe uma crítica, quando você recebe uma correção, como nós falamos no versículo 1, avalie se aquela crítica tem sentido. Veja em que você pode melhorar. E veja também se a crítica, na verdade, não é uma crítica errada, porque você pode estar certo. Você pode estar certa. E na hora de você conversar com a pessoa, pense como mostrar que não é bem assim. Mas tenha equilíbrio, não dependa de elogio e não fique refém de crítica. Versículo 6. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Transgredir significa fazer algo errado, sabendo que está fazendo algo errado. Existe uma diferença entre três palavras: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é quando você erra o alvo. O pecado é quando você leva uma fechada no trânsito, você está naquele dia completamente nervoso, nervosa, e aí de repente você solta um palavrão, mostra o dedo e fala alguma coisa, e aí na mesma hora você bota a mão na cabeça e fala: para que eu fui fazer isso? O pecado, ele é um resvalo. A transgressão é: eu sei que é pecado e eu faço propositalmente. Então é aquela pessoa que fala: se eu sair com aquela mulher, ou a mulher fala: se eu sair com aquele homem, não vai dar nenhum problema, porque a pessoa chama muita atenção, a pessoa já está há algum tempo ali, ninguém vai descobrir, você sabe que aquilo é errado, mas você pensa assim: se eu fizer, não vai dar nada. Então a transgressão, ela é um pecado deliberado. A pessoa pensa, ela sabe, ela tem a chance de não fazer, ela tem o controle da situação na mão dela, mas ela, porque aquilo vai ser prazeroso, vai ser bom para ela, naquele momento, naquela circunstância, ela vai e faz. Então é um pecado deliberado. Uma outra transgressão que as pessoas cometem também é muito com relação à alimentação. Tem aquela coisa: você não deve comer isso e aquilo lá, mas se eu passar hoje um pouquinho, não tem problema. Isso é transgressão. E iniquidade, a iniquidade é diferente. A iniquidade, ela é o nível mais alto do pecado. É quando o coração da pessoa
está tomado pelas trevas. Então a pessoa fala assim, eu vou curtir e vou pegar todo mundo, eu vou ficar com todo mundo, aí eu vou comer quanto eu quiser, eu vou xingar quantas vezes eu quiser, e a pessoa tem dentro dela aquela disposição. Eu vou ser uma pessoa briguenta. Todos os lugares em que eu estiver, eu vou arrumar uma confusão. A iniquidade é quando a pessoa ela é tomada pelo mal. Ela está onde ela vai, ela está praticando mal e ela fala: eu vou fazer isso porque eu sou assim, eu nasci assim e eu gosto de fazer isso. Então tem três níveis: o pecado, a transgressão e a iniquidade. O versículo 6 diz aqui: na transgressão do homem mau, o homem mau, a pessoa que é má, ela fica o tempo todo fazendo alguma coisa errada. Ela fala: vou enganar aqui, vou ficar com a pessoa ali, vou adulterar aqui. A pessoa fica o tempo todo fazendo coisas erradas. Vou deixar de cumprir o contrato aqui, não vou pagar o fulano ali, vou arrumar uma briga com uma pessoa aqui, vou provocar ali um bullying, xingar ali uma pessoa só para deixar a pessoa irritada ali. Então a pessoa, o homem mau, fica ali o tempo todo a pessoa que é má. Ela fica provocando o mal. Então na transgressão do homem mau há laço. Quando a pessoa comete um pecado deliberado, existe sempre uma cilada, uma armadilha. Mas o justo é aquele que anda de acordo com a palavra de Deus. Nós sempre falamos que devemos lembre de uma roupa justa. A roupa justa, ela fica colada no corpo. O justo lê a palavra de Deus e ele anda colado em cumprir a palavra de Deus. O justo canta e regozija-se. Regozijar, para algumas pessoas, é uma palavra difícil, mas pense assim: regozijar é regozar. Então é gozar de novo. A ideia de regozijar é ter muita alegria, ter alegria sobre alegria. Então, ele está dizendo: mas o justo canta e regozija-se, ou seja, o justo faz a coisa certa e ele não tem motivo nenhum de tristeza. Ele sabe que fez a coisa certa, não tem problema nenhum. Versículo 7: informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. O versículo 7 está dizendo: o justo, aquele que obedece à lei de Deus, ele se preocupa com os pobres. Ele quer saber a respeito da situação do pobre para poder ajudar, para poder procurar o direito do pobre, para procurar orientar, mostrar o caminho certo. O justo, ele também se informa da causa dos pobres. Os pobres podem ser os pobres espirituais. Então, aqueles que estão com vazio na alma, que estão buscando receber a Jesus, que não sabem a respeito de Deus. Então, o justo você é justo quando você prega a palavra de Deus. Você está ajudando aquela pessoa para alcançar o reino de Deus. Você está obedecendo ao ide que de Jesus ordenou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você é justo, você está obedecendo à lei de Deus. Mas o ímpio não compreende isso. Então o ímpio, ele não entende. Como o ímpio só pensa em fazer o mal, ele não entende quando alguém está preocupado com o próximo. Ele vai dizer assim: por que você está se preocupando com o próximo? Por que você está aí querendo fazer o bem? Na verdade, o ímpio fica até irritado quando vê as pessoas fazendo bem. 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, o 8 está falando a respeito do quê? Dos que criam guerra, conflito, contenda, confusão. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, eles fazem a cidade ficar agitada, mas os sábios desviam a ira. Os sábios falam calmamente, procuram apaziguar e deixar as pessoas em paz. Versículo 9: o homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. O 9 está dizendo: não converse com o tolo. Mesmo que você dê risada da tolice do tolo, ele vai te incomodar. Ele vai ficar ali, te incomodando. Versículo 10:
Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. O versículo 10, em resumo, é: quem anda com as trevas, ama as trevas. Quem anda com a luz, ama a luz. Então, os homens sanguinários, aqueles que gostam de derrubar o próximo, quando ele fala sanguinários, é que gostam de. Não fala só dos homicidas, os que gostam de matar. Porque em 1 João, no capítulo 3, está escrito que se você aborrece o seu irmão, você é um homicida. Pessoas que falam coisas horríveis por próximo também são homicidas, estão matando uma pessoa. Você pode matar uma pessoa com as suas palavras, dependendo do tom que você fala e o que você fala, você pode matar alguém. Então, os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero. Pessoas que gostam de derrubar as outras, elas aborrecem ao que é sincero. O que anda na luz, mas os retos procuram o seu bem. Os retos procuram o bem dos sinceros. Então veja com quem você tem andado, porque às vezes você quer ser sincero, quer andar na retidão, mas vem más companhias, querendo aborrecer o que você está fazendo. Procure andar com pessoas retas. O versículo 10 está aqui para dizer assim: se você quer andar na luz, ande com as pessoas da luz, porque os maus, os sanguinários, eles vão aborrecer você. Versículo 11: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. O versículo 11 está falando sobre domínio próprio. O sábio, ele tem domínio próprio. O tolo, ele expande toda a sua ira. Ele fala o que não deve, ele é impaciente, não tem autocontrole. 12. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O versículo 12 está dizendo: se você está num cargo de liderança, sempre vem alguém contar fofocas dos outros liderados para você. É você que tem que saber como governar. É você que tem que saber prestar atenção naquilo que as pessoas trazem de informação para você. Você precisa saber filtrar o que é verdade, o que tem sentido, do que não tem sentido. Então, o versículo 12 fala: não aceite quando alguém vem e fala para você uma coisa sobre uma outra pessoa. Veja bem se essa pessoa que te trouxe a notícia não tem algum interesse para ela ter falado mal a respeito do outro. Escute o outro, a versão do outro primeiro, antes de tirar uma conclusão. Tem muita gente promovendo pessoa mau caráter, porque o mau caráter vai lá e inventa uma história a respeito de quem está fazendo a coisa certa, porque muitas vezes a pessoa que faz a coisa certa, ela fica lá quieta no canto dela. A pessoa faz a coisa certa, ela fica em silêncio, faz o trabalho dela, porque ela está comprometida com o trabalho, não tem tempo de ficar inventando fofocas, mentiras, mas tem o caluniador, o mentiroso, o trapaceiro, que ele se aproveita do trabalho dos outros, que procura enganar e obter promoção e vantagem pela mentira. Se você governa alguma coisa, se você lidera alguma coisa, até você que é pai, você que é mãe, quando tem os irmãos, muitas vezes um faz a coisa errada e vai lá e coloca a culpa no outro. Então, é necessário prestar atenção antes de você tirar a conclusão. Tem pai, tem mãe que acaba disciplinando o filho errado, porque um deles falou alguma coisa sobre o outro e já foi logo acreditando. Então, preste bem atenção nisso. Versículo 13. O pobre e o usurário. Usurário é aquele que cobra usura. Usura significa juros, juros altos. Então, o pobre e o usurário, aquele que é rico, que empresta dinheiro, que cobra muito, que cobra juros altos, se encontram. E o Senhor alumia os olhos de ambos. O versículo 13 está dizendo que o rico não é melhor do que o pobre e nem o pobre é melhor ou pior do que o rico. Todos foram criados por Deus, todos respiram e têm vida porque foi Deus que deu vida.
Então, o versículo 13 é um versículo que diz: nunca discrimine alguém, porque existem os pobres que ficam apontando o dedo para os ricos e dizendo: aquele lá é o riquinho, aquela lá é a riquinha. Então, não carregue essa essa raiva de alguém porque aquela pessoa nasceu ou tem uma condição melhor. Procure crescer, procure desenvolver as suas habilidades. Nós estamos lendo Provérbios. Quando nós lemos Provérbios capítulo 10, nós dissemos que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Se você vê a cada capítulo de Provérbios, o livro de Provérbios vai dizendo que se você confiar no Senhor em primeiro lugar, e que se você colocar todos os seus caminhos nas mãos dele, e que se você direcionar os seus planos, tendo ele na frente, Provérbios capítulo 16 fala: confia os teus planos ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, confia os teus projetos ao Senhor, e você receberá as estratégias de Deus nos seus pensamentos. Ele vai orientar você para que você prospere. E Provérbios fala: não seja preguiçoso, desenvolva, adquira o conhecimento. Provérbios capítulo 4, versículo 7 diz assim: adquira a sabedoria. Com tudo que você possui, busque o conhecimento. Então, todo o livro de Provérbios fala que a pessoa pode adquirir a sabedoria e conseguir a prosperidade. Então, o pobre, ele é aquele que não faz o que precisa ser feito. Muitas vezes ele olha para alguém e que tem mais condições, aponta o dedo e fala: esse aí é o privilegiado, é a privilegiada, está roubando alguém. Você sabe se a pessoa realmente está roubando alguém? Tem muitas pessoas ricas pelo seu trabalho, com honestidade. E Provérbios mostra que você pode prosperar e ter uma vida de prosperidade e de riqueza. A riqueza não é pecado. O amor à riqueza é o pecado. Quando a pessoa ama mais a riqueza do que a Deus. Então, buscar a riqueza, inclusive, veja, Ageu capítulo 2, versículo 8 fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Deus é o dono do ouro e da prata, então você pode ter essa bênção de ter a riqueza. Jó era um homem muito rico, Abraão foi um homem muito rico, Isaac foi um homem muito rico, Jacó também foi rico, Davi e Salomão. Todas as pessoas que buscaram a Deus e se dedicaram e desenvolveram habilidades, isso é importante, desenvolveram as habilidades, todas as suas capacidades. Se você ler a história de Davi, você vê que ele ficou muitos anos lutando, muitas guerras, até ele ficar bem destro na batalha. A, a Bíblia fala que as pessoas que treinavam no exército de Israel, elas conseguiam pegar uma funda, colocar uma pedra e acertar num fio de cabelo, sem errar nenhuma pedra. Então, você tem muitas pessoas que criam uma fantasia de que as pessoas ali tinham sorte em atirar a pedra. É claro que quando o gigante Golias foi derrubado, isso foi o agir de Deus. Mas Davi, ele tinha desenvolvido aquela habilidade. Ele poderia ter errado o golpe e ter sido morto por Golias. Mas ele não foi, porque Deus foi com ele. Mas existe também um compromisso do, do cristão em desenvolver as habilidades. Então o pobre, ele não deve criticar o rico, e o rico, o usurário, não deve olhar para os pobres com discriminação, achando que é melhor, é superior, porque o Senhor alumia os olhos de ambos. 14. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. O versículo 14 está dizendo que quem julga com justiça firma o seu trono. Firmar o trono significa que será reconhecido como alguém que faz a coisa certa. O fato
de uma pessoa estar num cargo de poder não significa que a pessoa firmou o trono. Tem muitas autoridades que estão no judiciário, na cúpula do judiciário, que elas não firmaram o seu trono. A pessoa pode ficar lá, ocupando o cargo. Pode ser ministro, pode ser o que for, presidente, governador, pode ter o título, mas ela não firmou o trono. O versículo 14 fala, quando fala sobre firmará o seu trono para sempre, significa será reconhecido como uma verdadeira autoridade. Será reconhecido como uma pessoa que faz a coisa justa, a coisa certa. Versículo 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O versículo 15 está falando para você, pai e mãe. Corrija o seu filho para que ele não traga vergonha para a sua família. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Esse versículo 16 diz o quê? Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Lembrando, transgressão é pecado deliberado. A pessoa faz sabendo que está errada, mas ela faz e dizendo assim: vou ganhar uma vantagem, vou fazer. Então, o ímpio, quando os ímpios se multiplicam, quando tem muitas pessoas que são corruptas de propósito, porque elas querem o seu próprio benefício, então multiplicam-se as transgressões. A pessoa vai dizendo: vou fazer e fazer e fazer, mas os justos verão a sua queda. Aqui há uma palavra de esperança. Deus dizendo: eu faço justiça na terra. 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. O versículo 17 confirma o 15. O 15 fala que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo e envergonha sua mãe. E o 17 fala: castiga o teu filho, ou seja, use a correção, e ele te fará descansar e dará delícias à tua alma. 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Profecia significa dizer a palavra de Deus. Então, se não tem mais ninguém pregando a palavra de Deus, falando, Jesus um dia voltará, haverá um dia de juízo final. O que você está fazendo com a sua vida? Você está pronto para herdar o reino de Deus? Jesus está voltando. A profecia é: aceite Jesus e você será salvo. Faça o bem e você estará no caminho certo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Se não existe ninguém pregando, falando, o povo se corrompe. Muitas pessoas pensam: por que o mundo está tão mal, tão pior? Porque você vê que o número de pessoas que leem a Bíblia está diminuindo. O número de pessoas que pregam a verdade, que estão comprometidas em pregar verdadeiramente a palavra de Deus, está diminuindo. Muitas pessoas estão pregando, mas estão pregando por, por outros objetivos, outras motivações. Mas não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A lei aqui é a palavra de Deus. Guardar a lei significa procurar conhecê-la para poder colocar em prática. Aquele que procura saber a respeito da lei de Deus e procura pôr em prática, guarda, esse é bem-aventurado, esse é bem-sucedido, esse vai ser feliz. O ser bem-sucedido aqui significa vai ter paz de espírito, vai ter relacionamento com Deus, vai administrar bem o seu lar, vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe, vai ser uma pessoa que tem autodomínio, autocontrole, que é avisado em relação ao seu próprio caráter. A pessoa tem autoconhecimento. Quando você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala, por exemplo, domine a sua ira, e a pessoa tem pavio curto, ela já reflete, a palavra de Deus fala que eu devo dominar a ira. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vamos tomando conhecimento do que está certo e errado. Então, aquele que guarda a lei é bem-aventurado. Ele vai ter autoconhecimento à luz
da palavra de Deus como seu padrão, como seu parâmetro de comparação. Versículo 19: O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Então, o servo aqui, ele é um escravo, o servo. A pessoa que é escrava, por exemplo, da bebida, das drogas, da pornografia, da ira, da briga, da contenda. A pessoa gosta de ficar sempre envolvida em discussão, em contenda, em xingamento. O servo, essa pessoa que é escrava das coisas erradas, ela não se emendará com palavras, ela não se corrigirá, porque ainda que te entenda, ela não te atenderá. Então é aquela pessoa que você fala, largue a bebida, largue o vício, largue isso, e a pessoa fica lá naquele pecado. Nesse versículo 19, fica uma palavra de que muitas vezes Deus permite que uma pessoa caia numa provação terrível, até que a pessoa aprenda e pare de fazer aquela coisa. E se você está perto de alguém que está sendo provado por Deus, está sendo corrigido por Deus, e você coloca a sua mão para ajudar aquela pessoa, a luta daquela pessoa passa para você. Então, um exemplo: tinha uma família que eles vinham para Deus e depois se desviavam de Deus. Eles vinham para Deus e depois se desviavam de Deus. E quando que eles vinham para Deus? Quando a situação estava bem difícil. Vinham para a igreja, oravam, recebiam porta de emprego, roupa nova, carro novo, tudo novo, estavam sendo abençoados. E aí se afastavam. Passava um tempo, voltavam. Passava um tempo, se afastavam. Até que um tempo começaram a passar uma provação muito grande, muitas perdas. E o pastor que estava naquele lugar resolveu comprar a briga daquela família. E começou a ajudá-los e ajudá-los e ajudá-los. E depois de um tempo, esse pastor começou a passar falta das coisas. E ele foi conversar com Deus. E Deus disse para ele que ele estava colocando o dedo dele aonde Deus estava tratando com aquelas pessoas. Então, fica aqui um alerta. Nem sempre Deus quer que você atenda o pobre. Pode ser que aquela pessoa esteja sendo tratada por Deus porque ela fez algo de errado com Deus. E Deus está colocando aquela pessoa na provação. Às vezes, Deus tira o dinheiro da pessoa para a pessoa não poder mais se envolver com o vício. Uma outra história que eu lembrei agora. Tinha uma pessoa na igreja que ele é uma pessoa que tem muita habilidade com restaurante. Então o que acontece? Ele abre um restaurante e logo ele é solteiro. Aparece uma mulher de fora da igreja, ele fica com a mulher, passa um tempo, ele perde tudo. Ele vem para a igreja, se arrepende, Deus limpa, purifica, levanta ele de novo. Ele foi, abriu um outro restaurante, começa tudo de novo, aparece uma mulher e ele tropeça de novo. E aí depois, a última vez que ele tropeçou novamente com uma mulher. E hoje ele está sem nenhuma gestão de um negócio próprio. Então, por que a pessoa perde aquilo que ela recebe? Deus não vai colocar na sua mão algo que você perde porque você se entrega para o pecado. Então perceba que a forma como você cuida das coisas que você recebe de Deus vai fazer com que Deus lhe dê mais ou que Deus tire de você, e você tem que prestar atenção antes de ajudar alguém. Porque se Deus não disser a você que você pode, você não deve fazer. Lembrei agora de uma outra situação. Uma vez Deus me disse para levar uma cesta básica em duas casas. Deus disse: leve uma cesta básica para a família, para essa família e para essa outra família.
E eu acordei, levei as cestas básicas e cheguei na primeira casa para entregar a cesta básica e encontrei uma pessoa da igreja que começou a se lamentar e dizer: eu estou passando dificuldades, as coisas estão muito difíceis. O que eu pensei? Vou pegar aquela outra cesta que está no carro e vou entregar para ela, porque depois eu compro uma outra e dou para a segunda família. Na hora que eu fui fazer isso, o Espírito Santo trancou meu coração e disse não. Quando o Espírito Santo me disse não, eu perguntei para a pessoa: você está na igreja? E ela me respondeu: ah, eu não estou. Agora eu encontrei uma pessoa, estou vivendo com ela. Você casou? Não, não casei. Eu deixei o pai do meu filho e agora me envolvi com essa pessoa, estou morando com essa pessoa. Então ali naquele momento eu já entendi que Deus estava provando ela com a fome. Resumindo a história, 6 meses depois, eu encontrei essa pessoa no Facebook. Eu estava online, ela estava lá online. Daí eu perguntei, como que você está? E ela me respondeu, ah, agora estou trabalhando, estou sem falta de nada, voltei para minha família, larguei a pessoa errada. Então veja, o versículo 19, o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tem pessoas que ficam escravas do pecado e Deus fala com elas, corrige elas e elas entendem, mas elas ficam no pecado. Versículo 20: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. O 20 está falando sobre a ideia de cuide com o que você fala. Não seja apressado em responder. Pense antes de falar a respeito de algum assunto. Como nós falamos no versículo 1, quando alguém te corrige, te repreende, escute, veja se não é verdade, para que você melhore. E se a pessoa estiver te corrigindo e ela estiver errada, não vá reagindo, já dizendo, você está errado, você está errado. Pense antes de como você vai falar. Porque, como diz Provérbios 15, a resposta branda desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Você pode ter razão e perder a razão porque falou de maneira agressiva, violenta, precipitada, de maneira muito dura. 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. Derradeiro significa por último. Então, quando alguém cria delicadamente um empregado desde a mocidade, por último, ele vai querer ser seu filho. O versículo 21 está dizendo: você tem que separar as coisas. Não é que você discrimina aquele que trabalha para você. Não é que você discrimina o filho daquele que é o empregado, daquele que é o filho do funcionário, o filho do empregado. Mas é que você não trata da mesma forma que você trata o seu filho. Se você tratar o filho do empregado, o empregado que é jovem, como se fosse o seu filho, ele vai criar uma expectativa. Ele vai criar uma expectativa. Então não crie expectativas que não são, que você depois não vai cumprir. Versículo 22. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Então o homem iracundo, aquele que vive cheio de ira, ele levanta contendas. O versículo 22 está dizendo: lave o seu coração, não deixe o seu coração ficar com ódio, mágoa, raiva, rancor, ressentimento. Tudo isso vai levar ira e vai gerar confusão, contenda. A pessoa que não cuida do coração, que não limpa o coração, que não trata as suas emoções, ela cria contenda. E o furioso multiplica as transgressões. Quem é furioso multiplica os seus pecados. 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O versículo 23 está falando do orgulho, né? Da arrogância. Quando a pessoa é arrogante, é soberba,
ela é abatida porque ela trata mal as outras pessoas, considera-se superior às outras, não enxerga o valor do próximo. O soberbo só vê valor nele próprio. Mas o humilde de espírito obterá honra. Por quê? Porque o humilde de espírito, ele trata o outro com respeito. Ele se vê como uma pessoa que participa, faz parte do processo. Então ela honra ao próximo. Então ela obterá honra. 24. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Então quem anda com o ladrão aborrece a própria alma, ouve maldições, vai ouvir as maldições e não o denuncia. O versículo 24 está dizendo: se você conhece alguém que anda com ladrões, que é cúmplice de ladrões, fique longe da pessoa. 25. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O versículo 25 está dizendo: se você tem medo, se você tem preocupação com relação a alguma coisa, aquilo vai armar um laço para a sua vida. Você fica com medo, você não dá toda a sua força e aquilo ali serve como uma armadilha. Em outras palavras, você tem que fazer as coisas com coragem. Sempre que você cria um projeto, você tem que confiar no Senhor. Porque veja a segunda parte do 25: mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Aquele que confia no Senhor, ele fala: eu vou fazer isso, Deus está na minha frente. Então ele consegue, porque Deus o ajuda, Deus o orienta, Deus mostra o caminho, então ele será posto em alto retiro. Mas aquele que vai com medo, quando a gente tem medo, quando nós temos medo quando nós não estamos apoiados no Senhor. 26. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. O versículo 26 está dizendo: quando alguém conhece uma pessoa importante, as pessoas vão e pedem favores para ele, para o príncipe, pensando que o príncipe pode fazer alguma coisa por elas. Mas o juízo de cada um vem do Senhor. Em outras palavras, é melhor você pedir a Deus, que Deus vai e fazer sempre a coisa correta, porque Deus vai ver que você sempre faz a coisa certa e Ele é que vai te abençoar, do que ficar dependendo de alguém por causa do cargo que a pessoa ocupa. Você até pode depender daquela pessoa para assinar um documento, para alguma coisa, mas que você tenha primeiro o Senhor dizendo: vai até aquela pessoa. E o 27, a abominação é para os justos o homem iníquo, e a abominação é para o ímpio e o de retos caminhos. O 27 fala que o justo, ele abomina o iníquo. Vamos lembrar, iniquidade. Quem que é o que o iníquo pratica iniquidade? A iniquidade é aquela pessoa que gosta, ela ama fazer as coisas erradas, ela ama o pecado. Então, para os justos, a abominação é o homem iníquo e a abominação é para o ímpio o de retos caminhos. Se você anda nos retos caminhos, o ímpio considera você abominável. Em outras palavras, quem ama a luz, anda na luz. Quem ama as trevas, anda nas trevas. E agora eu quero fazer um convite. Se você ouviu a meditação de hoje e você ainda não fez a oração de confissão que está aqui na tela, o que é a oração de confissão? É uma oração em que você confessa que você tem pecados e que você quer aceitar a Jesus como seu Senhor. Em outras palavras, Jesus vai ser aquele que vai liderar a sua vida e como seu Salvador, ou seja, aquele que salva você dos seus pecados. Nessa oração, você fala que você quer receber a Jesus. Então, e que você quer receber o Espírito Santo e o perdão dos seus pecados e que você quer morar no céu. Faça essa oração comigo agora. Ligue o seu pensamento com Deus e faça a oração de confissão. Diga, declare a frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Nessa oração, na frase 1, você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, que você aceita Ele como único Senhor
e Salvador. Ele é o único Senhor porque é Ele que lhe dera a sua vida e Ele é o seu Salvador porque Ele morreu por você, por mim, morreu por todos nós, para nos dar a salvação dos nossos pecados. Na frase 2, você pediu o perdão dos seus pecados e pediu: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Por quê? Muitas vezes nós não temos forças para seguir a Deus, mas quando nós nos humilhamos e dizemos: Espírito Santo, me ajuda, o Espírito Santo vai trabalhando em nossa vida, todos os dias, pouco a pouco, até nos transformar para nos guiar até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, porque o livro da vida é o livro que será aberto no dia do julgamento final. Você pode ler isso em Apocalipse, capítulo 19. Lá está escrito, capítulo 20, desculpe. Apocalipse, capítulo 20, fala que haverá um dia de juízo final e que todos aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida herdarão o reino dos céus. E em nome de Jesus, amém, nós oramos em nome de Jesus, porque é Jesus que morreu por todos nós. Se você tem algum santo, anjo, imagem, amuleto na sua casa, coloque em um pacote fora da sua casa, porque quando você fez essa oração de confissão, você recebeu o Espírito Santo que mora em você. Agora, Deus mora dentro de você. Ore todos os dias. À medida em que você for orando, o Espírito Santo vai falando com o seu coração. Ele vai dizer a você: não faça isso, isso é errado, não ande com essa pessoa, preste atenção nisso, isso é perigoso, nunca mais faça isso, não diga essa palavra agora, seja paciente, tenha respeito com seu marido, respeite a sua esposa, veja o seu filho, preste atenção nisso. Não saia agora, vá um pouco mais tarde hoje. Não entre por essa rua, entre pela próxima. Coisas do dia a dia. O Espírito Santo, ele fala com você e vai guiá-lo no caminho certo. Vamos fazer uma oração final. Senhor, te agradecemos pela meditação em Provérbios 29, que nos ensina muitas coisas, a corrigir os nossos filhos para que eles andem nos teus caminhos, a aceitarmos a repreensão e não sermos tolos, arrogantes, soberbos, de pensar que sabemos tudo. Também fala sobre termos paciência em relação a falar as coisas de maneira precipitada. Também nos ensina que devemos respeitar a todos, tanto pobres como ricos, que não há diferença, acepção para o Senhor, pois o Senhor ama a todos e o Senhor ilumina os olhos de todos. Também aprendemos que devemos buscar todos os nossos planos no Senhor e não ficar dependendo do príncipe, dependendo de alguém, e que devemos ficar longe daqueles que andam nas trevas, porque os que andam nas trevas amam os que andam nas trevas, mas os que andam na luz amam os que andam na luz e caminham com os que estão na luz. Te agradecemos porque o Senhor também nos revelou na palavra que não devemos andar com o ladrão e nem com o homem mau, porque no caminho deles existem laços, armadilhas. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos mostre quem deve ser afastado do nosso caminho e quem deve permanecer, e nos apresenta pessoas novas, que sejam comprometidas com a tua palavra, com a tua verdade, com o teu reino, para que possamos aprender coisas novas e possamos crescer no conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor agora nos abençoe e remova o espírito de dureza do coração, porque existem, nós lemos isso em Provérbios 29, aquele que é mau, ele não aceita a correção, ele endurece o coração, ele fica como escravo, como servo. Que nós não sejamos servos, escravos, pessoas que sofrem e continuam andando no caminho errado, sofrendo e ao longo da vida simplesmente por não acatar e não ouvir a sua palavra, a sua orientação, a sua verdade. Que nós sejamos sábios para andar agora na tua luz, hoje e sempre, até o fim, até chegarmos no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.